E se você pudesse ter o poder de processamento de uma placa de vídeo sem precisar de uma placa de vídeo? Parece mais uma da série baixe sua placa de vídeo da internet. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando dos processadores com gráfico integrado. Calma, não tô falando desse seu processador aí com Intel HD Graphics aí que não roda praticamente nada. Pra que agredir? Eu tô falando de processadores com gráficos integrados que são capazes de entregar uma performance equivalente a uma placa de vídeo de verdade. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre os novos Ryzen com gráficos integrados. Na verdade, todos os novos Ryzen têm gráfico integrado, com exceção daqueles que não têm. Mas eu quero falar especificamente das tais APUs, que a AMD já nem chama mais disso, inclusive agora eles chamam de, sei lá, devem chamar de APU. Mas são os novos Ryzen 8000 com gráficos integrados. Finalmente nós temos gráficos RDNA 3, sim, o mesmo das RX 7000 que a gente tem agora estão presentes no gráfico integrado. E não é só um gráfico integrado para dar vídeo, é um gráfico integrado para rodar jogos. E eu preciso falar sobre coisas muito boas desses gráficos integrados. E eu preciso falar sobre coisas que talvez não sejam tão boas. E porque talvez você não deva comprar essa APU. Ou talvez você deva. E esse trecho do vídeo está sendo tancado pelo World of Tanks, porque PC Gamer pode tancar quantos jogos quiser, mas ele nunca vai ser um tanque, né? E no World of Tanks você pode, até porque o jogo é grátis. O jogo tem 800 tanques diferentes para você escolher e são modelos históricos. Dá para você modificar o tanque e participar das 40 arenas de batalha que o jogo tem e explodir tudo com a galera. Ou só perder, né? Porque no meu caso aí é mais falta de habilidade mesmo, né? E o melhor é que você nunca vai ficar esperando para achar partida, porque tem mais de 100 milhões de jogadores jogando agora. Experimenta aí, você acabou de chegar do trabalho, da faculdade, dos estudos, quer dar uma desestressada? É só baixar e jogar. Ah, e quando for se registrar, coloca o código COMBAT para ganhar aí uma porrada de brindes. E se você já jogou e tá pensando em voltar, o código também te dá algumas recompensas. Na descrição tem os detalhes e o link para baixar também. Se você já está acostumado com APUs, acho que você pode até pular essa parte, ou senão você pode relembrar comigo aqui. As APUs, elas surgiram da AMD lá atrás, quando existiu a fusão da ATI com a AMD. Sim, as placas de vídeo antigamente não eram AMD, elas eram ATI Radeon. A AMD comprou a ATI por um valor exorbitante, na verdade, e depois dessa integração começaram a surgir alguns produtos combinados dessas duas empresas. Os primeiros foram os processadores com a tecnologia Fusion, que eram as APUs. As APUs eram os Accelerated Processor Units, que eram as unidades de processamento acelerado, ou de aceleração de... Vocês entenderam? As APUs, que basicamente são processadores com gráficos integrados bem poderosos. Isso foi bem interessante porque as GPUs, elas começaram a ser utilizadas para outras tarefas também, além de só renderizar imagens. Elas foram utilizadas para cálculos, como recentemente a gente vê com as placas de vídeo sendo utilizadas para inteligência artificial. E é onde a gente vai acabar entrando nos detalhes dessa nova geração. Mas, para continuar aqui a relembrar, essas primeiras gerações, elas utilizavam ali núcleos que eram similares aos FX. Lembra dos FX? Se você não lembra, é melhor esquecer, porque eu acho que nem a AMD quer lembrar. Mas eles eram processadores com núcleos bem fracos. Então, tinha sérios problemas de eficiência e de performance. Um pouco mais. Depois desse período muito triste, nós entramos na era de ouro das APUs, quando os Ryzen chegaram ao mercado. E aí as APUs começaram a utilizar os núcleos Zen. E aí, junto com os núcleos Zen, nós tivemos também as APUs com gráficos integrados Vega. Sim, as Vega não são lembradas assim exatamente com carinho, porque, sei lá, comprou a placa de vídeo, ou mesmo pela AMD, foi meio decepcionante. Mas os gráficos integrados, né, os núcleos que foram carregados aí pelos gráficos integrados, eles tiveram uma boa performance. E até hoje estão presentes em muitas APUs, como é o caso das APUs Ryzen 4000, Ryzen 5000, ou mesmo as APUs Ryzen 2000, que foram as primeiras. As 3000 foram só refresh, ou seja, era mesmo gráfico integrado, e tiveram algumas melhorias ali de CPU, mas são bem discretas. A gente viu um salto realmente grande quando as APUs chegaram nos Ryzen 5000, com o Ryzen 5 600G e com o Ryzen 5 700G. Nós tivemos outras versões de Ryzen 4000 com APU anteriormente, né, mas elas primeiro foram vendidas só para incorporadores, né, para aquelas empresas que já montam os PCs, e depois a gente começou a receber no mercado com o 4600G, por exemplo, um excelente processador, inclusive, com um bom gráfico integrado. Essas APUs, elas possibilitaram que muita gente que não tinha muita grana para montar um PC completo conseguisse montar um PC novo do zero e rodar jogos sem precisar de placa de vídeo. Isso justamente por conta da capacidade dos gráficos integrados. É claro que a gente não tá falando aqui de rodar jogo no talo, tudo no máximo, nem nada do tipo. A gente tá falando aqui de rodar jogos esports, jogar jogos mais leves, mais antigos,
em Full HD, na verdade inicialmente em 720p, em HD, e numa qualidade normalmente baixa, dependendo do jogo. Se for um jogo mais antigo, hoje você consegue rodar num gráfico integrado com uma boa qualidade. Mas foi um grande avanço, principalmente se a gente considerar o que você precisava de placa de vídeo. Existiam muitos modelos de placas de vídeo que estavam ali literalmente só para dar vídeo e para você rodar esses joguinhos aí bem mais leves. Então com esses processadores você consegue rodar aí um CS, rodar LoL, rodar Valorant, rodar Fortnite, Overwatch, uma pancada de jogos. E eles acabaram possibilitando para muita gente ter acesso a isso. É claro que isso também acabou evoluindo para os gráficos integrados que a gente vê hoje nos handhelds, sabe? Os consoles portáteis. Pois é, a gente tem os Z1 Extreme, que são meio que uma evolução disso, também são APUs. E inclusive os consoles hoje também usam evoluções, né, do que a gente viu de APUs. Essa tecnologia, ela foi não só interessante, mas ela acabou empurrando o mercado. Agora a gente já vê por parte da Intel uma evolução nesse sentido, e a gente deve ter um handheld também da MSI, o Claw, que vai utilizar gráfico integrado por parte da Intel, que só agora, depois que teve aí a evolução das ARC, que vai conseguir trazer alguma coisa para competir. Olha quantos anos demoraram para a Intel trazer algo que fosse realmente competitivo com essas APUs. E por fim, a gente chega nos Ryzen 8000G. E os Ryzen 8000G são, como todas as gerações de APUs, meio que surpreendentes. A performance que a gente viu com os Ryzen 8000G é algo inesperado para quem nunca viu um handheld com um Z1 Extreme. Na verdade, as GPUs integradas nos Ryzen 8000, as da série 700M, as 760, 780M, a gente já tinha visto isso justamente no Steam Deck, no ROG Ally, nos outros da Aya-Neo. Por quê? Porque esses gráficos integrados são os mesmos que estão lá, com a grande vantagem de não ter a limitação de consumo. É uma das grandes diferenças, né? Então a gente tem ali tecnologias muito parecidas, configurações muito parecidas, de 8 cores, 16 threads, por exemplo, com a diferença de que a gente não tem uma limitação, porque você com handheld você não tem ali muito onde dissipar o calor, portanto você não pode consumir muito para não transformar esse consumo em calor e queimar a mão de quem está usando. Com os desktops a gente tem essa vantagem. Nos notebooks a gente também já tinha visto, né, essas IGPs, né, os gráficos integrados aí, RDNA 3, mas também tem uma limitação. O notebook tem só até certo ponto onde você pode forçar esses gráficos integrados. A gente tem uma grande evolução, nós temos evoluções aqui na parte do CPU, então nós temos finalmente, né, APUs AM5, que significa que se você tem uma plataforma AM4 com Ryzen 3, 2200G, 3300G, 4600, 5600G, você não vai poder utilizar essa plataforma para poder instalar esses novos processadores. Você vai precisar montar uma plataforma nova e essa plataforma vai ser a AM5. É claro que com isso ela traz também todos os avanços. A gente tem o suporte nativo a DDR5, então você não vai poder utilizar suas antigas memórias. A gente tem também aqui a implementação de PCI Express 4.0, lembrando que a gente era limitado nas APUs Ryzen 5000. E claro, a gente tem também um avanço nos núcleos, agora a gente tem núcleos Zen 4. E com a chegada desses núcleos, a gente tem também um ganho de performance, obviamente tem clocks mais altos, nós temos uma boa eficiência, tudo que a gente já está acostumado com os Ryzen 7000. E aí começa um pouco da confusão, né? Porque a gente tem aqui os processadores 8000 que na verdade compartilham praticamente tudo com os Ryzen 7000, e a AMD por algum motivo escolheu não colocar os processadores como, por exemplo, o 7700G, o que dá a impressão que é uma nova geração de processadores, quando que na verdade eles só compartilham praticamente as mesmas tecnologias. Uma grande exceção aqui são as NPUs, então a gente tem aqui as Neural Processing Units, que são justamente para inteligência artificial. No nosso caso vai fazer pouca diferença, porque o nosso foco aqui vai ser mais a performance em jogos. Com isso a gente consegue ter uma visão geral do que a gente tem aqui, né, com os novos processadores Ryzen 8000G. Foram lançados diversos modelos, mas a gente vai focar nos que vão estar disponíveis inicialmente pra gente, que é o 8700G, e eu vou falar um pouquinho também do 8600G, mas vamos focar mais no 8700G, porque caso você não tenha visto, já saiu nos reviews. A gente não conseguiu soltar no dia 0 porque a gente não recebeu a tempo de fazer os testes, mas a gente já deu uma olhada nos resultados e a performance realmente é surpreendente. Você pode dar uma olhada aí, por exemplo, nos resultados do Hardware Unboxed. Eles testaram e compararam ali, né, os gráficos integrados com gráficos integrados dos Ryzen 7000, que são literalmente só para dar vídeo, e da 14ª geração da Intel, que estão ali realmente só para dar vídeo, né, aquele gráfico integrado mesmo, para emergências, ou para, sei lá, porque alguém utilizaria um 14700K só com gráfico integrado. Que viagem é essa, velho? E a gente tem a comparação, inclusive, ali em alguns casos, de como seria a performance do CPU empurrando uma placa de vídeo. Eles compararam com o Ryzen 7 7700, com o 14700K e também com APUs da geração passada. E a gente consegue ver, primeiro, um grande salto de performance se a gente comparar o 5700G com o 8700G. O salto realmente é absurdo. A gente sai de alguns jogos que era impossível rodar numa qualidade decente para conseguir rodar em Full
Full HD, numa qualidade aceitável, em alguns casos, no mínimo, em alguns casos, numa qualidade aceitável, e outros jogos, como por exemplo no Fortnite, a gente sai ali de uma qualidade bem próxima de quase 60 para chegar para cima dos 100 FPS, o que ainda não é o ideal para quem vai jogar competitivo, mas é um gráfico integrado, não tem placa de vídeo, você está conseguindo rodar com mais de 100 FPS. A gente consegue rodar o CS2 com uma boa taxa de FPS, lembrando que é um jogo que já é mais pesado do que o CSGO, e até Cyberpunk 2077. O Cyberpunk 2077 rodou ali na casa dos 40 FPS com tudo no mínimo. E ainda tem um detalhe importante, né? Esses processadores, assim como praticamente todo o hardware, podem utilizar o FSR. A gente tem a implementação do FSR que é muito boa. É claro que em Full HD não é exatamente o melhor cenário para FSR, mas num caso de desespero, como no caso do Cyberpunk, você ainda pode usar o FSR, o que no caso de uma APU da geração passada seria o suficiente só para você sair do nível, não dá para rodar de jeito nenhum, para talvez dê para rodar um pouco ali na casa dos 30 FPS, no mínimo. Então a gente consegue realmente rodar praticamente todos os jogos do mercado, como diz AMD, mas praticamente não é completamente. Então a gente consegue rodar quase todos os jogos numa qualidade minimamente aceitável, que é a mínima. É por isso que chama mínimo, porque é o mínimo aceitável. E a performance, na verdade, foi muito boa. Eu realmente fiquei surpreso, quer dizer, não tão surpreso, porque eu já imaginava mais ou menos essa performance, justamente já tendo visto a performance do ROG Ally e do Steam Deck, por exemplo. Então, o que você pode imaginar é que vai ter um ganho de performance, uma vez que você tira as limitações que esses cases, né, mais complexos e bem mais restritos em refrigeração podem apresentar. Então, o 8700G, ele consegue a façanha de, em alguns casos, chegar perto até de placas de vídeo super populares, como, por exemplo, a GTX 1650 e a GTX 1060, o que em equivalência você pode inclusive comparar com a RX 580, que são placas extremamente populares, inclusive algumas das placas mais populares da Steam. Esse é um feito realmente notável por parte da AMD. Claro que, além disso, ainda tem a questão do NPU, que em algum momento deve fazer diferença. Mas se você realmente precisa disso para fazer algum processamento de IA, provavelmente você deve usar uma GPU dedicada que vai ser infinitamente mais poderosa. De qualquer forma, eles conseguem fazer tudo isso com um gráfico integrado dentro de um pacote de um CPU só, sem precisar realmente instalar mais nenhum dispositivo. E o mais interessante, agora com as memórias DDR5 a gente consegue escalar a performance, né? Em alguns casos você não consegue ganhar tanto assim fazendo overclock de memória, em outros você saindo de 5.200 MHz, por exemplo, para 6.400, você já tem um ganho de performance muito grande. O gráfico integrado roda num clock bem alto, quase uns 3 GHz, o que é impressionante para algo que está integrado dentro do seu CPU. E o consumo é bem baixo, ele fica ali na casa dos 150 watts do pacote todo rodando jogos, o que é muito econômico. O que significa que você vai poder montar o seu sistema com praticamente qualquer fonte minimamente decente, aí 400 watts já vai ser mais do que suficiente. Então, esse com certeza é o melhor CPU com gráfico integrado que você pode comprar no mercado hoje. Não tem nada melhor, a Intel não vai oferecer nada melhor por enquanto, e a própria AMD, esse daqui é o topo. Mas a gente precisa falar de alguns problemas relacionados aos processadores Ryzen 8000G. Apesar de ser maravilhoso, apesar de eu realmente gostar muito, eu quero montar um PC compacto com esse processador, eu fico pensando que ele talvez não tenha um lugar no mundo ainda. E eu vou explicar por que ainda. Bom. Eu falei para vocês sobre, por exemplo, aqui, a compatibilidade. Você não vai poder instalar em plataformas mais antigas, o que significa que o primeiro empecilho para montar essa plataforma é o custo. Você vai precisar montar numa plataforma M5, que é mais cara que a M4. Você vai precisar utilizar memórias DDR5, que são mais caras do que DDR4. E mais, se você quiser extrair mais performance, você não vai poder comprar mais baratinhas. Você vai ter que comprar memórias com boa performance, pelo menos 6.000 megatransfers por segundo. Isso por si só já começa a encarecer um pouco o produto. O outro problema é o custo do próprio processador. Um processador para lá de $300, que pode chegar no Brasil custando bem mais de R$2.000, e provavelmente essa altura do campeonato vocês já devem ter visto e chegou a mais de R$2.000. Tem ainda a questão das limitações técnicas do próprio produto, como por exemplo o suporte a PCI Express 4.0, que no primeiro momento parece bem legal, mas ele tem uma quantidade de lanes limitadas, o que significa que quando você instalar uma placa de vídeo ela vai ficar limitada a X8, por exemplo, o que não é um problema para placas de vídeo que são PCI Express 4.0 X8. Porém, tem outras placas de vídeo que são X16, onde você pode limitar a largura de banda. Tem também a questão de não existir suporte a PCI Express 5.0, o que num primeiro momento também pode parecer bobagem, mas lembra, a gente está falando de um CPU de mais de $300, não é um CPU barato, um CPU de entrada. Então ele não ter suporte às últimas tecnologias pode ser um problema justamente para quem vai usar de repente para trabalho e não quer instalar uma placa de vídeo, ou vai colocar num case mais compacto, onde ele pode ser bem útil, de repente, para justamente fazer transferência de arquivo e para outras tarefas, onde o PCI Express 5.0 de alta velocidade pode fazer diferença, por exemplo, com o NVMe. Outro probleminha que a gente encontra aqui com ele também
é justamente por conta da performance em aplicações profissionais. E não é ruim a performance dele, inclusive é melhor, obviamente, que as gerações anteriores. Mas se a gente comparar com um processador de entrada e uma placa de vídeo dedicada, a diferença é muito grande. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Seria o 8700G o melhor processador baratinho? Não, definitivamente ele não é barato, já começa por aí. Segundo, ele não deve ser a melhor alternativa para quem, sei lá, tá pensando em montar uma plataforma barata ou com o mínimo que se pode gastar. Isso porque nos testes do Hardware Unboxing a gente viu uma situação bem interessante, que é combinar um processador barato com uma placa de vídeo barata, que devem chegar no preço final de um 8700G. E no caso, a concorrência é a própria AMD com a RX 6600. Eu definitivamente, em sã consciência, não posso recomendar para vocês a 6500 XT. De qualquer forma, o Gamers Nexus fez uns testes aí com a 6500 XT e se vocês quiserem ver aí e ter uma indigestão, podem ver a performance da 6500 XT com 8700G. Horrível. E começa a surgir essas outras barreiras, onde você combinando com uma placa de vídeo, o 8700G começa a limitar. Ele como CPU ainda é um bom CPU e é uma das situações onde a gente costumava recomendar as APUs, onde a gente recomenda, na verdade, as APUs das gerações anteriores. Se você tá sem grana, monta com gráfico integrado, depois você faz um upgrade para uma GPU. E ele deve, né, o CPU em si deve empurrar uma GPU minimamente decente. No meu caso aqui eu fiz o teste até com uma 3080, que a gente pode colocar na casa de performance de uma 4070 mais ou menos, e conseguiu empurrar numa boa. E isso para resoluções que nem fazem muito sentido, tipo para Quad HD, para Full HD. Então, como processador, essas APUs também são bem capazes, porém elas ficam atrás de outros processadores, como por exemplo o Ryzen 7 7700 se comparado com o 8700G. Então ela como processador não é exatamente o mais competente que você pode querer por essa faixa de preço. Ah, Robson, mas pô, eu não queria combinar, porque por exemplo, eles combinaram ali com o i3 12100F, que você consegue encontrar na casa dos R$600, e uma RX 6600 você consegue encontrar até na casa de uns R$1.300 a R$1.400. Ou seja, o combo todo ia dar aproximadamente o valor que você vai pagar numa APU dessas. Um 5700G você consegue encontrar hoje na casa dos R$1.500 a R$1.600. Mas o 8700G ele vai custar mais caro e ainda que ele consiga chegar nesse preço do 5700G, ainda tem ali a barreira do preço da memória e o preço da placa-mãe. Enquanto que com 12100F você consegue montar ali com uma H610 e com memórias DDR4 bem mais baratas e com uma RX 6600. E galera, a diferença de performance é muito, mas muito grande mesmo. O que torna completamente inviável você colocar um 8700G para uma pessoa que está precisando montar um setup. Ah, mas eu só quero o mais barato que der com esse orçamento aqui. Como eu disse, ele não é barato e isso acaba sendo um ponto bem importante. Eu não imagino que a AMD fez isso só para maximizar o lucro. Eu acho que realmente deve ser caro fazer um CPU com essa complexidade, uma APU com essa complexidade, ainda mais com NPU. E eu fico me perguntando, será que a gente precisaria dessa NPU? Será que se não existisse essa NPU a gente poderia ter mais núcleos gráficos? Enfim, é uma decisão de design deles. Eu não vou poder responder porque eu não sou engenheiro da AMD e eu não fiz o design dos CPUs. Porém, eu posso me perguntar se isso seria possível. Então sim, o 8700G é interessante se você for montar, por exemplo, um case super compacto, lembrando que você pode montar cases que são do tamanho dessa caixa e ter um gráfico integrado poderoso e ser capaz de rodar jogos. Sim, é um CPU extremamente interessante. Tem uma evolução muito grande por parte da AMD. Mas o 8700G, assim como o 5700G, ele nasce meio que sem propósito. Talvez o propósito seja só se por algum motivo você quiser o melhor gráfico integrado no melhor CPU que a gente tem para oferecer, tá aí na sua mão. Mas na verdade, quem deve ser interessante é o 8600G. O 8600G tem 6 cores, 12 threads, tem a mesma quantidade de cache, tem um clock ligeiramente menor e tem uma quantidade menor de compute units. A gente tem aqui 8 compute units contra 12 compute units. E as compute units são basicamente os núcleos gráficos, ou seja, isso aqui determina qual que é o poder de processamento. Ele tem aqui uma 760M contra uma 780M. Isso não é exatamente novidade, o 5700G também tem uma quantidade de compute units maior do que o 5600G, só que nas gerações anteriores fazia pouca diferença. Existia, mas ela era bem mais sutil. Já na nova geração a diferença é um pouco maior em relação à quantidade de compute units. O que significa que o 8600G, esse sim pode ser um cara bem interessante, porque hoje a gente tem o 5600G custando ali na casa dos R$1.000 mais ou menos, e aí com R$1.000 já fica bem difícil de você conseguir encontrar uma combinação que vá bater ele em relação a custo-benefício. Já em relação aos 8.000, com 8.000G vai ser difícil chegar primeiro nesse preço e segundo a gente vai ter a barreira do custo total da plataforma. Então, de novo, eu não quero aqui parecer que eu achei
sei lá, desinteressante o lançamento dos 8000G. Na verdade, esse aqui foi um dos lançamentos mais interessantes que aconteceram nos últimos tempos, porque a gente está esperando faz bastante tempo pelos gráficos integrados. O problema é justamente o custo. Eles eventualmente vão se tornar alguns dos processadores mais vendidos, como aconteceu com os Ryzen 5000G, como aconteceu com todas as outras APUs, mas eu tenho dificuldade de conseguir enxergar em qual período de tempo isso pode acontecer. Talvez só quando eles, sei lá, já tiverem uma outra geração, quando chegarem os 9000G, os 10000G, sei lá como que a AMD vai colocar isso aí, mas a realidade é que hoje não faz muito sentido. Ele faz sentido para algumas implementações específicas. Agora, se você está pensando em custo-benefício, uma placa de vídeo, nem que você não vá comprar uma 6600, e mesmo o processador sendo um 4 cores 8 threads contra um 6 cores 12 threads, a limitação na maior parte dos casos vai ser a GPU mesmo. O CPU vai conseguir empurrar porque você vai rodar tudo em 1080p e mais, você pode conseguir rodar no Ultra, ou no Alto, ou no Médio, que ainda vai ser muito melhor do que rodar no mínimo. Parabéns para a AMD pela evolução, né? Realmente uma revolução interessante. A implementação de NPUs pode ser que se prove, né, um diferencial muito importante no futuro. Por enquanto a gente não consegue ver isso. E por enquanto ainda existem opções bem mais interessantes com GPUs dedicadas e com CPUs. E principalmente com o custo geral da plataforma. Mas isso não quer dizer que a gente não vá comparar. A gente vai fazer comparativos do 8600G e do 8700G com as gerações anteriores. Porque, como eu disse, eu acredito que eventualmente eles vão se tornar boas opções. Hoje, com o CPU para uma plataforma baratinha, não faz nenhum sentido. O 8700G, então, piorou. E o pior, os processadores mais de entrada, né, as APUs mais de entrada, ou vão estar restritos a empresas que montam os PCs e vendem montados, ou não tem nem capacidade de processamento tão interessante quanto a gente vê nesses mais poderosos. Então, são gráficos da nova geração, mas a contagem de Compute Units é muito baixa para poder ser realmente interessante para a gente comparar, por exemplo, com um 5600G ou um 4600G, que esses sim continuam sendo excelentes opções. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse lançamento? Vocês acham que vale a pena montar? Qual que é o diferencial? Será que de repente a gente não está enxergando alguma coisa? Existe um caminho oculto para essas APUs? Ou vocês acham que por enquanto não vai ser uma boa opção? Vocês já montaram um PC com APU, estão pensando em montar? Inclusive, se vocês quiserem, tem guias completos de montagens aqui de APUs. A gente acabou de montar um PC com o 4600G, com 5600G, tem também no canal, e testes de praticamente tudo que vocês veem por aqui. Então deixa sugestões aí nos comentários, o que vocês querem ver comparando, quer ver o 8600G comparado com a geração anterior, com combinações de placas de vídeo mais baratas, para ver qual que vai ser a performance, qual que compensa mais, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e até a próxima.